Olá a todos, eu sou o Fred, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, Campus Curitiba, Brasil. Eu vou apresentar uma proposta de artigo intitulada como uma análise sobre a lei da curricularização da extensão universitária brasileira, considerando a perspectiva CTS. Lembrando que esta proposta de artigo ela é orientada pela professora doutora Marília Abraão Amaral. Vou pegar o meu título e dividi-lo em duas partes. A primeira parte é o meu objeto de estudo em si, a curricularização da extensão. Na verdade, é uma lei brasileira conhecida como CNSS 7 de 2018. Posteriormente, eu vou entrar em mais detalhes. E eu tenho a minha perspectiva CTS, que é a minha base teórica, de onde eu vou tirar os insumos para realizar as minhas análises e responder a minha pergunta problema. Isto dito, focando a discussão no meu objeto de estudo, que é a curricularização da extensão, é importante antes entendermos conceitos sobre extensão. Devido ao tempo, eu vou ser mais sucinto. O que seria a extensão no meu contexto, no contexto das universidades brasileiras? Bom, a extensão ela é um componente do tripé universitário brasileiro. Esse tripé universitário é composto por ensino, pesquisa e extensão. Este tripé universitário ele é regimentado pela nossa Constituição Federal de 88. Portanto, as universidades as universidades brasileiras são obrigadas a desenvolver o ensino de uma forma simples. Aluno, professor, ensino de conteúdo, disciplinas numa sala de aula. Sendo bem simples aqui, tá? Pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, iniciação científica, TCCs, dissertações, teses. Ora, essas pesquisas elas envolvem ou não a comunidade externa. E a extensão, que é parte do meu objeto de estudo, eu resolvi trazer um autor para traçar a sua definição. Neste caso, Paulo Freire. Então, para Freire, o que é a extensão? Ela é um processo educativo, portanto, voltado para a conscientização do ser humano, pautado na interação entre universidade e sociedade. Então, aqui nós já temos uma primeira amarra. Então, a extensão ela precisa romper com os muros da universidade, ela precisa conversar com a sociedade, que a partir da dialogicidade da troca de saberes. Então, não tem aqui exatamente um conhecimento superior ao outro. É uma parceria. A universidade aprende com a sociedade aprende com a universidade. Com qual objetivo? Construir novos caminhos para oportunizar uma mudança de vida. Então, construir soluções democráticas, uma vez que eu tenho um grande espectro de pessoas participando, principalmente aqueles que vão utilizar as soluções construídas. Mudança de vida para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, a extensão ela vai amarrar ensino e pesquisa, conversar com o seu entorno, com a periferia, vamos dizer assim. Então, um conceito básico simples e resumido sobre a extensão. Porém, se a gente for estudar a história da universidade brasileira, começando em 1911 com a Lei Rivadavia Corrêa e passando por decretos, constituições federais, medidas provisórias, até a nossa resolução, que é o meu objeto de estudo, eu posso também, de uma maneira simples, para facilitar o contexto de entendimento, dividir as universidades brasileiras em duas perspectivas, vamos dizer assim, duas ideologias que são imbricadas na universidade brasileira. De um lado, eu tenho uma perspectiva emancipatória e crítica, aquela voltada para a conscientização. Então, Freire vai se posicionar aqui, fazendo com que o tripé universitário ele se complemente, que um trabalhe em conjunto com o outro. Nesse sentido, eu tenho a extensão como um caminho situado, dialógico, uma ponte com a sociedade.
uma conversa com aqueles que não estão dentro da universidade. Por outro lado, quando a gente vai para a literatura, para as leis, é também possível perceber um movimento que transforma a universidade em um ambiente alienante e resignado. Aqui, na verdade, é uma estrutura top-down, de cima para baixo, conhecimento pronto, o que vai fazer com que haja uma desconexão do tripé universitário e a extensão, por sua vez, se transforma numa prestação de serviço descontextualizada, unilateral, já que não fala com eles, fala para eles. Bom, entendendo conceitos de extensão, um pouco da história e os problemas, as dicotomias da universidade brasileira, eu volto para o meu objeto de estudo, que é de fato a curricularização da extensão. Então há uma lei, uma resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, portanto muito nova, não tem 4 anos, e ela diz o seguinte, ela traz diretrizes basilares para a extensão universitária brasileira. É um documento de 20 artigos, ele é bem enxuto, inclusive. Por que esta resolução é conhecida como a curricularização da extensão? Porque o seu artigo 4º diz que 10% da carga horária dos cursos superiores brasileiros deverão ser destinados às ações de extensão. Em outras palavras, um curso com 3.000 horas, 300 horas devem ser compostas por atividades de extensão. Então, para se formar, o estudante ele tem que fazer as disciplinas, o estágio, o TCC e ter esse 10% de atividades de extensão. Então, a extensão ela vai para o currículo, ela faz parte do percurso formativo do estudante. Bom, então eu tenho a minha universidade dividida de uma maneira mais simples por mim, como um caminho emancipatório crítico, alienante e resignada. Eu tenho uma lei dizendo que a universidade ela precisa embutir no curso a curricularização da extensão. Neste cenário, elucida-se a seguinte pergunta. A CNE-CS 7 de 2018, ela possui um viés de emancipação, de conscientização? Qual caminho ela vai seguir? As atividades de extensão, emancipatório crítico ou alienante ou resignado? Para responder essa pergunta, eu preciso me pautar em alguma teoria crítica, em alguma base teórica que me consiga trabalhar essa emancipação e esse olhar mais crítico. No meu caso, foi escolhida a perspectiva CTS como base teórica. Vou utilizar o Finberg, que é um autor muito conhecido. Na verdade, é uma coletânea de textos. Eu mostro posteriormente nas referências. Então, Finberg vai trabalhar ciência, tecnologia, essa relação crítica de ciência, tecnologia e sociedade, esse olhar crítico, a partir de alguns valores. Tá? Interdisciplinaridade, participação democrática, aqui vem de Finberg, mas eu consigo dividi-la, este valor, fazendo um alinhamento com Paulo Freire, no que tange o protagonismo discente, dialogicidade com a sociedade. Então há uma conversa aqui entre Freire e Finberg, a crítica ao determinismo tecnológico e crítica à neutralidade da ciência. Então eu vou olhar a partir destes valores quais estão presentes no meu objeto de estudo, né? Já que esses valores eles me levam, eles me direcionam para uma visão crítica, para uma visão de emancipação. Então eu estou fazendo uma apropriação de CTS, desse olhar crítico para a educação, né? No meu caso, objeto de estudo, vou analisar o documento. Agora, como eu vou fazer em si? Bom, vou utilizar análise de conteúdo categorial de Bardin, que é dividida em três etapas. A primeira é a pré-análise, selecionar os materiais para análise. O que eu vou analisar? É o meu documento, CNE-CES 7 de 2018. Este é o documento que será analisado. Como ele será analisado? Vem para a fase 2, exploração do material.
Na fase 2, de acordo com Bardan, preciso de codificar, categorizar e validar as fragmentações realizadas. Bom, no meu caso, essa codificação e a criação das categorias de análise, elas já estão prontas, tá? Porque as minhas categorias de análise são os valores CTS. Então, eu vou analisar o documento a partir dos valores CTS. Eu tenho dois caminhos. Posso fazer uma análise quantitativa, que não é exatamente o que eu estou pretendendo agora, que é contagem de palavras. Posso usar o software NVivo para fazer isso, por exemplo. Mas eu particularmente gosto da análise qualitativa. Então, são extrações manuais do texto, né, que comprovam as minhas categorias de análise, que são os valores CTS. Tá? Tratamento dos resultados, uma vez que eu tenho análise quantitativa realizada, desenvolvida, fazer um mapeamento. O quanto do meu documento ele está permeado pelos valores CTS. E então dizer se esse documento ele tem um olhar crítico e emancipatório e com isso responder à minha pergunta problema. Resultados e conclusões. O que eu apresentei é uma proposta do que eu pretendo fazer junto com a orientação. Então, resultados e conclusões ainda serão desenvolvidos. As minhas principais referências, Bardan, Finberg, que na verdade é uma coletânea de 3 capítulos, são vários capítulos, né? Mas eu estou usando o capítulo 1, 2 e 3. Paulo Freire são as referências que eu utilizei também. Pedagogia da autonomia, extensão ou comunicação. Sobre as leis que eu mostrei no terceiro slide, se eu não me engano, as referências estão aqui. Caso alguém queira também, tenha curiosidade em saber como que foi a constituição da Universidade Brasileira em si. Bom, isto posto, eu agradeço a audiência e de antemão agradeço as futuras contribuições no desenvolvimento do artigo. Obrigado.